Boa tarde, sejam bem-vindos a essa palestra que vai tentar oferecer algumas opções para o problema de combater fake news. Meu nome é Guilherme Araújo, eu sou do Instituto de Computação e gostaria, antes de enfatizar que essa proposta reflete a opinião minha, do autor, e não do Instituto de Computação ou da Universidade Estadual de Campinas. Muito bem, então, antes de começar propriamente a nossa palestra, eu gostaria de fazer alguns disclaimers, algumas condicionalidades. Antes de mais nada, eu queria dizer que essa palestra não é sobre a PL de 2030, que está bom de votação no Congresso, foi retirada de pauta, e que, na minha opinião, ainda precisa muito de um debate sobre o assunto, e nosso objetivo com essa palestra é poder contribuir com esse tópico, tá? O outro conjunto de disclaimers que nós temos nessa palestra é o seguinte: essa palestra não pretende encontrar a verdade, tá? Não é o propósito dela. Essa palestra não trata de filtrar artigos de opinião. Esse é um outro problema que tem uma série de componentes políticos sociais que não é o objetivo dessa palestra tratar. Essa palestra não trata de filtrar opiniões de apologia a crimes. Isso é um problema sério. E tecnologias e as ideias que estão propostas a partir dessa palestra, elas não visam atacar esse problema. Por outro lado, essa palestra propõe um mecanismo para combater fake news. Vocês vão ver da metade da palestra para o final que nós vamos propor um conjunto de tecnologias e alguns usos de tecnologia que efetivamente, na nossa opinião, combate as fake news. E, por último, essa palestra propõe um mecanismo para devolver o controle da verdade para a sociedade organizada. Então, vamos tomar cuidado aqui com as palavras, palavras são coisas muito poderosas. Eu queria chamar a atenção aqui para devolver o controle e verdade. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver, ao longo da primeira parte da palestra, que o controle da curadoria sobre a verdade foi tirada da mão da sociedade organizada e entregue às empresas de tecnologia. Então, a gente acha que isso não é bom para uma sociedade, e nós propomos mecanismos para retornar este controle para as mãos da sociedade organizada. As empresas não são boas em entender o que a sociedade está pensando, elas são empresas de tecnologias que viabilizam ferramentas de tecnologia. Ok? E também a palavra verdade, mais para frente a gente vai discutir e colocar ela em perspectiva, comparando ela com o que nós chamamos de consenso social, ok? Muito bem, então, esses três pontos que tem o não aqui, não são problemas que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar especificamente do combate ao fake news e do controle sobre a curadoria das notícias de volta à sociedade organizada. Tá? Isso não quer dizer que algumas das tecnologias que a gente está discutindo aqui possam ofertar começos de ideias para esses outros três problemas aqui na parte de cima. Muito bem, ainda na linha dos disclaimers, vamos falar de duas notas sobre o título dessa palestra. Tá? Antes de mais nada, nós temos, um dos títulos da palestra é Anti-Fake Technology. Mas eu queria fazer um disclaimer aqui, que essa palestra vai falar muito pouco de tecnologia por si, de técnicas. Nós usamos um pouco de tecnologia de uma maneira, digamos, um pouco mais inteligente, mas encaixamos isso com um modelo de curadoria, tá certo? Que procura, vai eliminar o custo ou reduzir consideravelmente o custo da curadoria, vai remover a curadoria da mão das empresas, porque isso não é papel delas, né? Elas querem, é um grande problema, entregando essa curadoria para a sociedade organizada. Tá? Então, nesse sentido, se você está procurando palestras sobre como tecnologias avançadas podem detectar fake news e assim por diante, nós não vamos ofertar isso aqui, tá certo? Tem pouco de tecnologia nessa palestra. E o outro ponto que eu quero chamar a atenção é de devolver a verdade à sociedade organizada. Novamente, é importante ressaltar aqui o que significa isso. Como nós dissemos, tá certo? Os nossos focos é que a curadoria da verdade, dos fatos, sejam transferidos, e é que essa proposta dessa palestra está colocando para a sociedade organizada, e a gente vai ver o que significa exatamente isso mais para frente. Mas antes disso, nós precisamos olhar com muito calma
um problema fundamental no modelo atual, de distribuição de notícias. E esse problema é o que eu dou o nome de a falácia da Town Square. E isso vai ser explicado nos nossos próximos slides. Então, por que nós precisamos, tá certo, fazer curadoria? Curadoria, se você procurar no dicionário, você vai ver o ato de curar está relacionado com o zelo, o cuidado e a atenção para alguma coisa, tá certo? Então, curar algo é você cuidar daquilo e dar uma certa atenção àquela coisa, de modo que ela efetivamente atinja o papel a qual ela se propõe, tá certo? No escopo dessa palestra, tá certo? A palavra cuidado em algo é o cuidado com a notícia, tá? Então, eu vou estar usando essa palavra curadoria o tempo todo. E a pergunta que eu faço aqui no título é: por que precisamos de curadoria? Eu vou tentar responder essa pergunta em duas partes, obviamente, novamente lembrando que isso é uma opinião pessoal. Tá certo? Por que precisamos de curadoria? Na primeira parte, eu gostaria de exemplificar do porquê, mencionando sobre a vila. A vila é um vilarejo pequeno, de 1.000 pessoas, que basicamente tem uma praça, pouquíssimas casas, etc. E as famílias vivem no campo, na vila. Então, a praça da cidade é um espaço público onde um percentual razoável das pessoas vão de vez em quando para passear, para namorar, para conversar, para se ajudar, para se conhecer, certo? Vamos imaginar que 10% da população da vila vá para a praça, certo? 100 pessoas. Essas pessoas também, além de todas essas coisas boas, elas vão também trazer para a praça a mentira e a fofoca, que são duas características humanas e que está sempre conosco e sempre estará, certo? Elas podem ser muito ruins, mas elas podem ajudar também ao debate e à validação e à formação de um consenso, certo? Bom, então essas pessoas se encontram na praça, trocam ideias e no próximo final de semana, talvez, elas não todas sempre, mesmo assim, vão para a praça, outras sem, e eventualmente esse processo de trocar ideias na praça e conversar fora da praça sobre o que acontece na vila, certo? Chega a alguma coisa que eu chamo de um consenso, certo? Então, o consenso, ele é, digamos, uma percepção, uma leitura do que acontece na vila, é um consenso de quem efetivamente é fofoqueiro, quem efetivamente é mentiroso, com quem você pode realmente confiar, quem são os líderes daquela instituição. É algo meio fluido, mas existe uma certa noção que aquele consenso existe, as pessoas minimamente acreditam neles. Vamos agora mudar a escala do problema, certo? Vamos passar para... Vou ver aqui o slide, por alguma razão. Vamos passar para uma cidade. Essa minha cidade tem 1 milhão de pessoas, habitantes, tá? E vamos ver o que aconteceria na situação da praça na cidade. Então, novamente, eu vou pegar aquela mesma escala, eu vou pegar 10% das pessoas, elas vão para a praça, são 100 mil pessoas. Obviamente, a gente está falando de uma praça grande e vai ter um número de interações muito maior, um número de conversas muito maior, um número de pessoas se conhecendo mais, mas também a escala da mentira vai ser maior, a escala da fofoca também vai ser maior. E mesmo que essas pessoas se reúnem em praças diferentes, 10 mil em 10 praças, tá certo? Eventualmente, tá certo? Vai ser muito difícil você atingir um certo conhecimento de todo mundo naquela cidade e quem são os fofoqueiros, quem são os mentirosos, o que efetivamente é verdade e o que não é. Né? Então, dificilmente a gente vai ter uma formação de consenso numa praça e um conjunto de praças em que tenha, de uma cidade que tenha 1 milhão de pessoas. Para equacionar esse problema, então isso aqui não funciona, né? Nessa escala. Uma vila assim, uma cidade não. Para equacionar esses problemas, surgiu naturalmente a mídia. A mídia é uma forma de você organizar o debate social, organizar o conjunto de ideias que aquela sociedade está tendo, para o bem ou para o mal, né? E fazer a curadoria, fazer o cuidado daquela leitura dos movimentos que estão acontecendo, culturais, religiosos, políticos daquela sociedade. São profissionais treinados, né? Porque você precisa resumir a leitura que está se fazendo daquela sociedade. Então, você precisa de pessoas treinadas, que sabem escrever bem, saibam ouvir, saibam resumir, saibam perguntar,
sempre na busca de criar uma leitura do que está ocorrendo naquela sociedade, tá certo? E aí pode acontecer de várias formas, pode ser a mídia televisiva, pode ser um jornal. Tá? Obviamente que a pessoa pode dizer, não, mas existem jornalões que são muito poderosos e eles somente querem ganhar dinheiro. Verdade, tudo isso é reflexo da sociedade. Você pode ter também jornais mais à esquerda, como, sabe, você tem no Brasil, os jornais mais à direita. Você pode ter Brasil 247, você pode ter uma Jovem Pan, você pode ter nos Estados Unidos um Wall Street Journal, como você pode ter também um New York Times. Mas, de uma forma geral, ela faz um esforço de organizar o debate em torno daquela sociedade, coisa que não daria para ser feita em praças de 100 mil pessoas. Né? Muito bem. E aí, em seguida, depois que essa curadoria é feita, os resumos daquele consenso acontecem, tá certo? Nós temos a gráfica. A gráfica é formada por profissionais técnicos, cujo papel deles é essencialmente usar a experiência técnica dele para divulgar aquelas histórias e a formação das ideias daquela sociedade. Né? Então, a mídia fornece a gráfica essas informações, né? As matérias, então, são impressas na mídia impressa, né? Você tem aquelas tipógrafos trabalhando, tá certo, para fazer isso, engenheiros mecânicos, e uma tarefa essencialmente técnica. Na mídia televisiva você tem televisão, você tem cameraman, você tem locutores, certo? Mas é uma tarefa essencialmente técnica. Né? Ela não organiza, tá certo? Ou faz o papel da curadoria que a mídia faz. Muito bem. Em seguida nós temos podemos dizer, consenso. Para o bem e para o mal, como eu disse. Você vai ter, então, jornais impressos e lidos, espera-se por 1 milhão de pessoas, certo? Mas eles estão lá disponíveis para as pessoas. Você vai ter vários programas de vertentes políticos, religiosas, sociais e culturais diferentes para ser assistido na televisão. Você vai ter páginas de internet que você pode consultar. Então, de uma forma ou de outra, a mídia faz, certo, um papel relativamente importante para organizar o debate social. Certo? Muito bem, mas agora eu vou propor uma coisa bem diferente para vocês. Vamos focar nossa atenção na gráfica. Você vai dizer, poxa vida, isso é uma coisa essencialmente técnica, é pegar lá as matérias e imprimir, tá certo? E as pessoas lá não estão treinadas para fazer essa organização e o resumo e a curadoria social, tá certo? Elas são técnicas, um cameraman, um locutor, assim por diante. Mas por que você quer focar na gráfica? Porque eu acabei de ter uma ideia maravilhosa. Eu descobri que eu consigo pegar as ideias de todas 1 milhão de pessoas, entregar a gráfica e dizer para a gráfica, olha, passa essa ideia de todas 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo para todas elas, certo? E deixa elas, que não tem mais nada para fazer na vida, olhar cada pessoa, as outras 999.999 ideias dos outros e formar o consenso dela e, eventualmente, se você deixar um sistema desse, tá certo? Funcionando, o consenso vai surgir naturalmente. Né? Então, o que você acha que se eu dissesse para vocês? E agora vamos tirar o mindset de rede social, tá certo? Que em 1990 a gente ia tirar a mídia e entregar tudo para a gráfica. E a gráfica ia ter que virar, né? Ela tem que pegar o tipógrafo e transformar ele num curador, ele tinha que ser capaz de organizar tudo aquilo. Então não precisa, simplesmente você deixa 1 milhão de pessoas fornecer informações direto para 1 milhão de pessoas e, na visão romântica da Town Square, que é esse modelo, no longo prazo, você poderia ter um governo que era essencialmente direto, democracia direta. Você tinha projetos de leis colocados, certo, todo dia, e 1 milhão de pessoas votariam nesse projeto de lei, e desde o buraco da rua até a corrupção do vereador seria resolvido, certo? O que vocês acham se eu falasse isso, dessa ideia brilhante, em 1990? Meio maluco, né? Mas como vocês podem imaginar, foi isso que aconteceu. Nós entregamos a curadoria, certo, de toda uma sociedade para a gráfica moderna, que são as redes sociais. Eu não estou aqui para criticar a rede social, pelo contrário. Segura aí, da metade para frente, não é só levantar problema, é falar também de solução. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Foi isso que foi feito, certo? E agora eu vou saltar para a segunda parte do que precisamos de curadoria. Nós precisamos de curadoria porque fake news são locais. Ele é um evento eminentemente local, certo? Então, o que eu quero dizer com local? Quero dizer o seguinte.
Quantos de vocês souberam que um F-16 que estava voando em cima de Wales, no Reino Unido, foi colocado um fundo de deserto nele, tá certo? Naquele avião de bombardeio, tá certo? Militar. E isso foi vendido para Indian Times como sendo uma preparação, tá certo? Do Paquistão para invadir o Afeganistão, por exemplo. Certo? Tá? Bom, o contrário, né? Afeganistão. Muito bem, isso é uma fake news. Certo? Mas quantos de vocês viram falar isso? Vocês não viram, porque nós estamos em outra cultura, outra sociedade, outra língua. Por exemplo, nós estamos no Brasil. Quantos de vocês viram falar que um funcionário do hospital alertou que pessoas que tomaram vacina bivalente estão todos passando mal e não conseguem andar? Certo? Mesmo estando no Brasil, a gente sabe, a gente entende, consegue ler, mas é muito local da cultura brasileira, da sociedade brasileira. Ou quantos de vocês ouviram que o Macron, na França, disse que em 20 anos, 60 milhões de refugiados da África, do Oriente Médio, iriam invadir a Europa, porque o caso do boicote está sendo feito ao trigo produzido da Rússia e eles iam fugir para cá. Quer dizer, também a gente não viu falar isso. Eu não estou julgando os aspectos políticos e culturais dessas notícias. Eu estou apenas dizendo que são coisas locais, que a gente tem o nosso mundo aqui, a nossa cultura, e a gente não sabe as fake news. Ou ainda aqui na Filipinas, uma alta funcionária do governo disse que você precisaria acrescentar mais um ano aos 12 anos de escola das crianças. Certo? Ou ainda que Michelle Obama deletou o Twitter da Hillary Clinton. A gente não está interessado nessas coisas. Nós estamos interessados em nós, nosso país, nossa cultura, nossa sociedade. E as fake news são eminentemente locais. Então a pergunta é, como é que um funcionário sentado em São Francisco ou Menlo Park, por melhor que ele seja contratado, ele vai conseguir fazer a curadoria de algo eminentemente local? Ou mesmo se você colocar 2 ou 3 funcionários de uma gráfica moderna aqui em São Paulo, ele vai conseguir fazer esse nível de curadoria. Não faz, porque as pessoas não são treinadas e não têm a escala que a mídia tem. Independente do que você lê por mídia, certo? Vamos acreditar que minimamente funciona. Tá? Muito bem. Então, o resumo que eu tenho aqui é o seguinte, para encerrar essa primeira parte da nossa conversa, é a falácia da Town Square. A falácia é aquilo que parece verdade, mas não é, de que nós conseguimos organizar o debate social através de empresas de tecnologia. Isso não funcionou. Tá? Antes de 2004, quando surgiu o Orkut e o Facebook, e logo depois, um pouco depois do outro, né? A formação antes disso, a formação do conceito era feita através do embate político e cultural religioso. Existia alguma liberdade de criação de mídias. Se você sentisse apoio, você podia ir lá e criar o seu jornal, e, sabe, obviamente precisa de muito dinheiro, obviamente tem movimentos políticos atrás disso, certamente, mas alguma liberdade existe, né? Certo? Como eu disse, hoje nós estamos no Brasil 247, hoje nós temos um Jovem Pan. E as mídias faziam alguma curadoria. Existia aquela noção de que, olha, se eu falar uma mentira em público que foi desmascarada, é muito ruim para mim como jornalista, certo? E havia também algum filtro para fake news, né? Nem toda fofoca que era dita na praça chegava a virar notícia, porque isso era derrubado muito antes, porque existia um interesse para aqueles profissionais treinados a eventualmente não comprometer a credibilidade deles. Certo? E o que ocorreu depois de 2004, quando surgiu o Orkut, o Facebook e depois as outras redes sociais? O modelo foi substituído pelo Town Square. Olha, não se preocupem, nós vamos trazer todas as notícias geradas por aquele 1 milhão de pessoas e vamos poder ser direto para elas e o debate vai se auto-organizar. Certo? É a Town Square, praça da cidade, em larga escala, visando longo prazo de uma democracia direta. A curadoria, não se preocupem, será feita pelas empresas, por nós mesmos fazemos uma curadoria. Mas depende, né? Depende. Você pode ter, por exemplo, uma versão do Twitter 2.2 e o proprietário diz, olha, eu acredito no modelo Town Square, eu quero levar as informações para frente as pessoas que se organizem, certo? Então eu vou reduzir a curadoria. Então, no fundo, a verdade ficou na mão das empresas. Não necessariamente das empresas. As empresas não são ruins nem boas, certo? Elas são empresas, tá certo? Foi entregue para elas uma atribuição que não é delas, que elas não sabem fazer, certo?
e cobra-se isso delas, não adianta cobrar. Não é o papel delas. Porque o modelo que surgiu aí nesse entorno aí de quase 20 anos, certo? Não funcionou. O modelo Times Square acabou. E por que eu digo isso? Porque fazer péssima curadoria de notícias tem preço. Curadoria mal feita tem um custo altíssimo. Aqueles de vocês que estão acompanhando sabem que a Fox News fez um settlement com a Dominion Voting System, uma empresa de tecnologia de votação, da ordem de perto de $1 bilhão, por causa de uma curadoria mal feita dentro da empresa Fox News. Então, ela tem custo. O custo da curadoria mal feita é alto e vai se tornar cada vez mais alto. Muito bem. Agora que a gente encerrou a primeira parte dessa palestra, eu vou falar sobre fake news. Vou falar sobre o foco dessa palestra. O foco dessa palestra é essencialmente combater fake news. Por favor, o foco dessa palestra não é encontrar nenhuma verdade. O foco dessa palestra não é filtrar opiniões. O foco dessa palestra não é filtrar opiniões que levem à apologia a crimes. Certo? O foco dessa palestra é fake news. Certo? E um dos argumentos que eu tenho para entender esse problema, certo, é que a gente já viu esse filme antes. Certo? Esse filme já foi visto pela humanidade com outro nome. E alguns de vocês já estão se perguntando por que tem uma tela de um cigarro alguém fumando aqui. O que o tabaco tem a ver com fake news? E um dos meus argumentos aqui tem muito a ver. Vamos lá, então, ao argumento. Vamos olhar, então, aqui. Eu tenho uma espécie de tabelinha aqui para vocês, certo? Aqui nesse eixo aqui, ó, eu tenho algumas características, certo? E do lado direito, aqui nessas duas colunas, eu tenho os dois objetos da comparação. Então, na primeira coluna, eu tenho um tabaco, cigarro, certo? O cigarro é conhecido, hoje todos concordamos, não era, tá? Não havia esse consenso. Ele faz prejuízo à saúde. Isso aqui é uma tomografia, um tumor de câncer de pulmão, tomografia de pulmão. Ele causa um mal-estar físico, ele causa uma doença física, ele leva as pessoas à morte. Tá certo? No caso de fake news, se cada pequena fake news que entrasse no cérebro de alguém pudesse ser, se passar o cérebro da pessoa e fazer uma tomografia e dizer, olha, ali tem uma fake news dentro da pessoa, ela seria muito mais fácil de mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Tá certo? Porque na medida que você vai construindo aqueles pequenos pedaços, tá certo, de notícias falsas, você vai organizando seu mindset, seu pensamento em torno de uma realidade que não existe. E isso dá um prejuízo mental. O problema é que a gente não consegue medir. A gente não consegue colocar uma tomografia para medir, tá certo, o efeito no prejuízo da saúde mental individual das pessoas com relação a fake news. A gente já consegue no tabaco. É por isso que é tão difícil o problema. Tá? Com relação ao prejuízo da saúde coletiva, é já conhecido, second smoking, né? Você tem pessoas que estão em torno de vocês, levam prejuízo às pessoas que estão em torno. Quando a gente olha fake news, se você olhar cada um desses soldados que vocês estão vendo aqui, da Alemanha nazista, eles eram pessoas comuns. Eram pessoas comuns. Eles tinham famílias, tinham filhos, tá certo? Eles cuidavam das suas casas. Só que a quantidade de pequenos tumores mentais que foi introduzido no cérebro dessas pessoas fez elas acreditarem em uma outra realidade. Foi um desastre para a humanidade. Então, fake news dá um prejuízo enorme para a saúde coletiva. Bom, agora vamos falar de um ponto. Ambos fóruns serão regulados, né? O Food and Drug Administration nos Estados Unidos regulou em 94, tá certo, o uso do tabaco. Né? E o que vai acontecer com fake news? Será que eu, por exemplo, vou somente levantar problema e não dar pelo menos uma sugestãozinha pequenininha? Então, esse é o objetivo do restante da palestra, tentar entender um pouco melhor isso, tá certo? E para isso, para entender melhor e como dar uma contribuição para isso, eu gostaria de revisitar a guerra contra o tabaco. Então, vamos revisitar a guerra contra o tabaco. Aqui no eixo X nós temos o ano, e aqui um de cigarros, tá certo? Obviamente que isso aqui deve estar em milhões, tá certo? A unidade. Como você pode observar, em 1900 quase ninguém fumava, tá certo?
Em torno de 1945, teve um crescimento vertiginoso aí, tá certo? Nesse período aqui do uso de cigarros. E dá para ver que ele está fortemente associado a estresse, né? Você começou a ter, os Estados Unidos, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, obviamente, isso aqui são informações do Departamento de Estado americano, então eu não consegui localizar um gráfico semelhante no Brasil, tá? Você teve a Grande Depressão nos Estados Unidos, né? Obviamente, as pessoas ficaram sem dinheiro e pararam de comprar cigarro, e depois, posteriormente, a coisa foi crescendo, tá certo? Com a vida moderna, e os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, e aí você tem um período de crescimento vertiginoso do uso de cigarro, certo? Muito bem. Então, o que aconteceu aqui nesse período? Bom, a partir daqui, se você for ver, essa curva cresce um pouquinho, talvez com uma derivada menor, e começa a desabar, tá certo? Vamos ver o que ocorreu aqui para reduzir esse crescimento vertiginoso do cigarro, certo? Em 1960, surgiram os primeiros estudos científicos que associavam a fumar com câncer, certo? Esse foi o primeiro estudo nessa linha. A curva começou, então, um pouco a se achatar. As pessoas são espertas, elas não querem morrer de câncer. Em 1964, saiu um relatório do Surgeon General, que é o equivalente ao ministro de Saúde, o assessor principal de saúde no Brasil, tá certo? Dizendo, um relatório falando dessa correlação, reforçando que essa correlação existe, certo? De câncer e cigarro. Em 1966 surgiu o primeiro combate a isso, né? Alertas dos maços de cigarro foram colocados. Aqueles que você já conhece, foto do câncer e dizendo que fumar faz mal à saúde. 66. Em 1969, começou a ser aplicada a Fairness Doctrine, que é uma doutrina nascida nos Estados Unidos por volta de 55, que diz o seguinte: qualquer mídia ela tem que trazer os dois lados, tá certo, de uma questão que está em debate público. Isso é uma lei, uma doutrina, tá certo? Não necessariamente uma lei que existia nos Estados Unidos. Ela começou a ser meio que forçada a empresa de mídia social a trazer o debate dos dois lados. Tá? Em 1973, foi proibido a propaganda de cigarros, de uso de cigarro. Em 75, os movimentos sociais dos não fumantes começaram a se organizar, certo? E o processo continuou, tá certo? Com a advocacia moderna, essa linha e tal, até que em 1994, o Food and Drug Administration propôs uma regra final com relação à regulação dos cigarros. Bom, muito bem. Mas o que a gente pode aprender aqui, certo, da guerra contra o tabaco e usar contra fake news? Vamos olhar das ferramentas que foi usado para combater o tabaco. Alertar o usuário. O maço do cigarro carrega o alerta, um disclaimer, dizendo que ele prejudica a saúde de terceiros, de quem você ama, prejudica você mesmo, você pode ter um infarto por causa do cigarro. O usuário é informado do mal que resulta do uso do produto. E ele pode ainda assim escolher. Ele pode dizer, não, eu quero, não tem problema, eu estou ciente, mas eu quero. A questão é que sempre vai existir gente que fuma, mas como vocês sabem, todo esse processo, tá certo, reduziu enormemente o uso do cigarro ao longo de vários anos. Então, educar funciona, certo? Muito bem. O que seria o equivalente para fake news, certo? Qual seria o equivalente para fake news com relação ao aviso maço do cigarro? Então, vamos imaginar aqui que você recebeu que o João da Silva, ele, por má fé ou não, certo? Ele enviou no WhatsApp dele uma mensagem que ele recebeu de um terceiro, possivelmente não com má fé, ele é uma pessoa totalmente bondosa de coração, que gosta muito da Maria, enviou um link de uma mensagem que ele recebeu de um terceiro, de uma rede social, dizendo que uma vacina matou um idoso em São Paulo. E ele disse, olha Maria, olha o que eu achei há pouco, toma cuidado, tá certo, com vacinação, não faz isso, tá? Não foi com má fé, ele pode ser uma pessoa de coração bom, que queria o bem da Maria. Ele pegou a notícia e passou adiante. 99% das pessoas são assim, são boas, tá? Então, como é que a gente agrega um aviso de que isso é um fake news? O usuário ele precisa ser informado antes do mal que a fake news pode usar, né? Pode dar. Mas mesmo assim, ao transmitir a fake news, ele tem a possibilidade de escolher enviar. Ok? E como funcionaria isso?
O usuário compartilharia um link que ele recebeu de algum conhecido de um grupo ou de uma webpage aqui no campo usual de link compartilhado no WhatsApp dele. O app enviaria um link para a rede social, tá certo? Link enviado para a rede social, para a empresa Meta, né? Que é dona do WhatsApp. E a Meta não faria a curadoria da notícia. Não é papel de gráficas, não é papel de empresas técnicas fazer curadoria de uma sociedade. É papel das agências de fact-check. A informação seria passada para as agências de fact-check para dizer se é fake ou não fake. É a sociedade que tem que tomar essa decisão, não uma empresa de tecnologia. A agência de fact-check responderia que é not fake, por exemplo, nesse caso, que a notícia não é aquela, mas que a vacina preserva vidas, certo? E a gráfica moderna, ou seja, a rede social, passaria a informação que a sociedade decidiu, através de seus curadores, que são as agências de fact-check. Note, eu falei agência de fact-check, não empresas de mídia. Várias dessas empresas de mídia aqui têm agência de fact-check, mas teoricamente você poderia ter uma agência de fact-check, não está associada a empresa de mídia. Vamos chegar lá. Muito bem. Agora, o que vai acontecer se uma delas, por exemplo, o Globo, por alguma razão, acha que é fake ou porque não avaliou essa notícia ainda, tá certo? Se a maioria das agências de fact-check devolver fake, a rede social apenas transmite o que a sociedade diz fake. E naquele momento que a pessoa postou isso, antes de ser enviado para a Maria, vai aparecer isso aqui na conversa dele. Essa notícia é falsa de acordo com as agências de checagem abaixo. Enviar fake news afeta a vida das pessoas e pode ter implicações legais. É o equivalente a disclaimer no maço de cigarro. Quer enviar mesmo assim? A pessoa pode querer enviar. Tá certo? Você tem que dar liberdade para enviar. Tá? Muito bem. Qual seria a analogia, então, final com o uso do tabaco? A mensagem vai carrega o aviso, tem uma motivação educativa. As pessoas têm que se educar. A palavra final sobre transmitir uma fake news ou não tem que ser da pessoa. Tá certo? Como se diz nos Estados Unidos, we the people. Certo? O usuário informado do mal pode resultar para outras pessoas e que pode também ter implicações legais. E qual é o efeito colateral disso? Qual é o efeito educativo? O usuário vai começar a duvidar de suas fontes fake news. À medida que ele for fazendo isso, ele observar que várias das notícias que ele passa adiante de alguém é falsa, ele vai deixar de acreditar nessa fonte dele, o que ajuda a sociedade. Mas mesmo assim, o usuário pode escolher enviar. Então, aqui tem uma outra nota. Enviar fake news afeta a vida das pessoas, pode ter implicações legais. Quer enviar mesmo assim? Ele pode querer enviar, sabendo que é fake news. E se ele resolver enviar? Então, nós deixamos o campo técnico agora, entramos no campo político. Só que é política. E sociedade não sabe como querem regular. Certo? Você pode, por exemplo, dar um número de fake news para ser ajustado de acordo com a legislação. Ou você pode, de imediato, restringir e não deixar ele enviar aquela fake news, sabendo que as agências de fact-check dizem que é fake news. Então, na versão mais rigorosa dessa legislação, você pode simplesmente reduzir e dizer, não, você não vai enviar. Ou permitir um certo número na versão mais educativa. Ou combinar os dois. Por exemplo, inicialmente você pode deixar o usuário enviar um determinado número de vezes, 10 vezes, mesmo sendo informado que é fake news. E na 11ª vez ele recebe o seguinte aviso. Você tem consistentemente enviado fake news. Se enviar mais esta, sua conta será bloqueada. Quem enviar mesmo assim, a escolha é dele. Tá certo? Para ser educativo, o bloqueio pode ser temporário, do mês. Tá certo? Tem que educar as pessoas. Não adianta punir empresas ou pessoas que não vai funcionar. Do mesmo jeito que ninguém conseguiu proibir a venda de cigarros. Até hoje. Esse modelo ainda permite identificar os geradores profissionais de fake news de imediato. Você saber quem está ganhando dinheiro com isso. Tá? Muito bem, vamos continuar então. E quem escolhe as agências de fact-check? Né? Porque a razão fundamental está aí. Né?
Como é que eu vou verificar se essa agência de fact-check é crível? Se essa agência sempre vai filtrar a verdade adequadamente? Quem tem que escolher as agências de fact-check é o usuário. We the people. Certo? E ele tem que escolher de acordo com as suas preferências. Muito bem. E como isso pode ser feito? O usuário escolher as agências de fact-check. Ele pode, por exemplo, escolher a Birdwatch, que é uma entidade, não é uma empresa, é uma entidade de fact-check, vinculada ao Twitter. Não vinculada à empresa do Twitter, independente do Twitter, mas que checa. Pode escolher a Lupa, que eu não me lembro se é da Folha ou do Estadão, certo? Acho que é da Folha, tá certo? E outras que não são vinculadas à mídia, como aos fatos, por exemplo. Qualquer uma outra, certo? Isso aqui é apenas as que couberam no slide. Então, ele tem que escolher. E como é que ele escolheria? Muito simples. Vamos usar a tecnologia para regular a tecnologia. Ele clica em settings ou configurações em português, clica em WhatsApp, e aqui no final, ele tem as opções das fact-check agencies. Ele escolhe as agências de fact-check. Vai aparecer algumas agências. Ele pode escolher 3, ou 5, ou 7, número ímpar, né, para desempatar, da preferência dele. As agências que sejam mais vinculadas a alguma visão política, ou cultural, ou religiosa mais dele. Certo? Ele pode escolher. Lembrando que essas agências estão se colocando em domínio público para dizer que falam a verdade. Né? Então, não confundir ideologia, religião, opinião política, tá certo, ou cultural, com a verdade. Você pode ter pessoas de agências de fact-check de esquerda que estão compromissadas com a verdade. Agências de fact de direita compromissadas com a verdade. Então, é o usuário que vai escolher. A pessoa, você, que vai escolher isso. Muito bem. Qual seria o impacto das redes desse modelo? As redes sociais não mais precisariam se ocupar da curadoria de notícias, porque essa nunca foi uma tarefa que elas conseguem fazer direito. Do mesmo jeito que uma gráfica que imprime um jornal não vai se colocar com alguns funcionários que vai decidir, tá certo, o que é verdade ou não de uma sociedade. Você tem que ter profissionais treinados, você precisa de jornalismo investigativo, você precisa de muita coisa que uma boa imprensa tem. Essa tarefa seria, então, devolvida para a sociedade organizada. A tarefa da curadoria seria entregue de volta a quem de direito ela pertence, que é a sociedade organizada daquela cultura, daquele país. O custo das redes não aumentaria, de fato diminuiria. Você já pensou que, para fazer uma curadoria decente, a quantidade de pessoas que essas redes sociais têm que manter em vários escritórios do mundo para poder fazer essa curadoria? Profissionais que muitas vezes não chegam a 1/10 da qualidade de profissionais da imprensa para achar isso. Então, diminuiria o custo, porque a curadoria seria precisada para agências de fact-check. As bases das agências de fact-check poderiam ser carregadas pela rede a cada 24 horas. Ela não poderia ter uma questão de bandwidth aí, de computação, né? Ele recebe aquele link, ele tem que perguntar a base da agência de fact-check, devolver. Isso é um custo de usar essa banda. Simplesmente, elas poderiam ser carregadas, as bases dessas agências, uma vez a cada por dia, tá certo? E isso estaria levado para os servidores das redes sociais e elas fariam validação internamente, um custo muito mais baixo. As redes contratariam as agências de fact-check para filtrar as fake news. Sim, porque isso é um trabalho. Na realidade, você pode criar um novo mercado para agências de fact-check. Poderia ser regulado pela qualidade com que elas validam se aquilo é verdade ou não. E qual seria o impacto nas agências de fact-check? Por serem credenciadas em cada um dos países, elas têm acesso muito rápido às informações daquela sociedade. Informações religiosas, políticas, sociais, tá certo? Locais. O buraco na rua, tá certo? O fake news do vereador, tá certo? O problema da estrutura do Estado, o problema político no país. Então, a capacidade dessas agências de fact-check de rapidamente identificar fake news é ordem de magnitude maior do que uma rede social. Então, as redes jamais teriam a capacidade das agências de fact-check em cada país. Nunca. Certo? As agências de fact-check passam a ser contratadas pelas redes, criando um novo mercado. E onde a competição nesse mercado seria feita através da qualidade do trabalho filtrado dessas agências. A curadoria seria transparente, pois as bases das agências poderiam ir para domínio público, não para serem modificadas, mas para ver o que elas estão considerando como verdadeiro ou falso.
E por último, tem um último não, ainda tem mais alguns pontos. Em que agência confiar? Né? Essa pergunta é uma pergunta extremamente profunda, tá certo? Como eu disse no começo, palavras carregam pesos socioculturais muito fortes. Né? No fundo, ela pode se traduzir, do seu ponto de vista histórico-social, a quais as fontes de mitos. Aqueles de vocês que leram o livro do Yuval Harari, acompanham o trabalho dele, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com mito. Certo? O que você prefere? Pessoas diferentes possuem orientações políticas, culturais e religiosas diferentes. E tendem a acreditar nas empresas de mídia que estão alinhadas com o seu pensamento, é natural. Você vai ter pessoas mais à esquerda que acham que boas notícias e defendem a opinião política da causa operária. Outras vão um pouquinho mais para a direita e acreditam piamente, não é que acreditar piamente, mas gostam da orientação política, social e religiosa da Brasil 247, outros da Carta Capital, alguns do Estadão, outros da Folha, outros são jornalões e preferem caminhar um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. Ou você pode caminhar um pouco mais para a direita e encontrar uma Veja, uma Revista Oeste ou uma Jovem Pan. Mas o ponto mais importante é o seguinte: orientação cultural, política e religiosa é ortogonal à verdade. Então, essas mídias podem ter sua agência de fact-check e a sociedade que vai dizer se elas falam verdade ou mentira. Você pode, por exemplo, escolher um conjunto de agências de fact-check mais à direita, porque você gosta de notícias nesse ramo, e essa agência de fact-check falar sempre a verdade, do mesmo jeito que, não falar sempre a verdade, mas sempre identificar as fake news rapidamente, tão bom quanto a agência de fact-check associada ao dossiê da causa operária. E compromisso com a verdade não tem nada a ver com o funcionamento político, cultural e religioso. Certo? Então, as pessoas podem ou devem selecionar que agência de fact-check elas usam. Certo? Como eu disse também, você pode ter agências de fact-check totalmente desvinculadas a qualquer órgão de imprensa. Tá? E qual seria o impacto na sociedade? Os movimentos políticos maiores vertentes ideológicas que posso imaginar poderão propor criar suas próprias agências de fact-check sem qualquer restrição, desde que elas se atenham à verdade e sejam credenciadas. Essa palavra é perigosa, credenciadas. Eu vou me detalhar um pouquinho mais sobre ela na frente. Tá? O usuário pode escolher as agências de acordo com sua preferência, sua inclinação ideológica, aumentando as chances dele acreditar que aquilo é falso, porque eu confio nessa agência de fact-check, eles estão vinculados a órgãos que têm uma orientação ideológica parecida comigo, então eu confio neles. Bom, se foi você que selecionou, tá certo, essas agências, que você confia nelas, na hora que ela virar e disser para você que é mentira, ou você está passando adiante, existe uma probabilidade maior de você acreditar nelas, porque foi você que escolheu. Para continuar credenciadas, essas agências pedem uma taxa de acerto mínimo, 80%. Isso aqui é meramente especulativo. Então. O mais importante é que a liberdade de expressão nas redes continuaria totalmente garantida. Ok? Muito bem. E agora vamos ao problema fundamental, né? Quem credencia as agências de fact-check? Você pode ter o credenciamento, poderia, novamente, palavras são importantes, poderia ser feito por uma associação independente, que incluiria membros da sociedade civil com nenhuma vinculação com governos ou partidos políticos. Uma Academia Brasileira de Ciências, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, que está aqui, Transparência Internacional, o Comitê de Gestor da Internet, a OAB, poderia também ter representantes do governo, desde que muita minoria, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso é apenas, novamente, meramente especulativo. Qual seria o papel dessas agências? É verificar relatórios de acerto de fact-check das agências de fact-check e dizer, e dar um linear, olha, abaixo de 80%, o cara errou 80% disso aqui, ele está fora, independente do componente ideológico. Seria um critério que daria para medir, porque as bases deles vão estar dá para ser auditável pela sociedade civil. A outra opção, tá certo, é você não ter credenciamento. Os usos que as pessoas fizerem dessas agências definir a relação comercial delas. O que eu quero dizer com isso? Você escolhe uma determinadas agências lá e o pagamento da rede social seria destinado àquelas agências que você escolheu. Para cada checagem dessa, vou imaginar se você pagasse aí
0,01 centavo para cada checagem dessa, ou alguma coisa desse tipo, obviamente um modelo de mercado, enfim. Mas você não teria credenciamento. O ponto importante é que, já que as bases estão em domínio público, tá certo? Na hora que você escolher uma agência, será mostrado para você o que eu estou chamando, o governo pode ter outros nomes, de índice de acertos de fake news, IAF. E se você escolher uma agência que você, eu gosto mais porque tem uma orientação política, não sei o quê, associada a alguma coisa que eu gosto. Se o IAF, o índice de acerto de fact check daquela agência, for 10%, você está dizendo que 90% do que ele disser para você que não é fake news, pode ser fake news. Então, é uma opção sua ser enganado. Será que você vai querer ser enganado? Então, no momento da escolha da agência, seria mostrado esse índice para o usuário. E não teria qualquer órgão certificador de agência de fact-check. Porque toda a sociedade, no fundo, ela é tão verdadeira quanto quiser as pessoas dessa sociedade. Não adianta impor nada. São duas opções, uma agência de credenciamento e uma sem agência de credenciamento. O debate público pode, digamos, contribuir com essas escolhas. Bom, por último, eu estou encerrando a palestra, certo? Deixando um tempo para perguntas. Eu tenho um grupo pequeno de grandes amigos, muito pequeno, mas grandes amigos. E um desses grandes amigos disse para mim uma vez: Guido, você é um Don Quixote. Você sempre lutando contra as causas perdidas. Eu concordo com esse grande amigo, tá certo? E é um grande amigo. Eu sei disso. Eu sei que é quixotesco tudo isso que eu acabei de colocar para vocês, mas isso tem que começar de alguma forma e em algum momento. E esse foi o momento que eu escolhi para colocar essas ideias. Muito obrigado. Obrigado, Guido, pela palestra aí, super interessante. Só para questões aqui da continuidade, se você quiser parar de compartilhar, pode, tá? Ok. Mas acho que o importante é que você deixou o seu endereço aí, né? Sim. Para alguém. Eu posso voltar para as pessoas? Bom, é guido@unicamp.br. Isso. Então, eu abro aí para perguntas. Eduarda, no YouTube também, se alguém quiser perguntar, você lê para a gente, né? Tá, e já tem alguma pergunta? Não sei dizer. Ela passou por um custo muito grande de propostas recentemente, e eu não sei afirmar para você, mas eu garanto que eu adoraria se as pessoas levassem isso em consideração, esse modelo em consideração. Uma pergunta que eu ia te fazer, Guido, era exatamente assim, diferenciar da PL. Eu confesso que eu não conheço a PL. Esse é um problema tão complexo que o fato dela ter saído de pauta ontem é uma sinalização clara, tá certo? Que ela precisa ser melhor discutida. Tá certo? Uhum. Basicamente, a última versão que eu ouvi falar, ela entregava às empresas de tecnologia a curadoria. E se elas não fizessem a curadoria bem feita, elas poderiam ser multadas. Tá? Teve também um debate com relação à agência reguladora, tá certo? Tem algumas questões aí importantes que é o seguinte: imagine você ser uma empresa e você tem que fazer essa curadoria e estão dizendo que vão multar você. O que é que você vai fazer? Toda e qualquer notícia que envolva, você bota suas redes neurais para descobrir se alguma notícia é de um tema polêmico e você simplesmente não divulga, mesmo que ela seja verdade, porque você não quer ser então. Então, a redução do debate político e social no país vai desabar com isso. Mas que não é papel dessas empresas, são empresas técnicas, elas não são empresas que estão no papel de fazer curadoria de notícias. E acho que assim, é importante, como você falou, manter a liberdade assim, de expressão, né? Não no sentido de dizer coisas que não são verdadeiras,
Mas Sim. dentro do que é verdadeiro, a pessoa tem que ter um campo para colocar o seu posicionamento aí, né? Político, religioso. Não pode alguma coisa que, para cortar a fake news, acabe cortando também isso, né? Isso. Eu não gostaria de opinar mais sobre ela, porque Tá bom, está tá bom. muito debate Desculpa. É. e acho que Aham. tem que esperar. Tá. O Danilo levantou a mão, eu não sei se você tem uma pergunta ou não, porque agora não está de mão levantada. Não. Lucas, tem mais alguma no YouTube? Tá bom. Uma pergunta, Guido, assim, minha opinião, assim, eu achei super interessante. Eu acho que esse lado que você coloca como devolver, né, para a sociedade, eu acho que se basear bastante exatamente nas agências de checagem, né, dos fatos, com credenciamento, sem credenciamento. Eu achei muito interessante a ideia. Você pretende dar prosseguimento a isso, Guido? A essas ideias? Ou... Olha, eu estou colocando essa ideia de uma maneira, enxotesticamente falando, tá certo, para o debate. Tá? Eu pretendo divulgá-la, sim, eu agradeceria se as pessoas pudessem divulgar essa ideia, tá certo? Porque eu acredito que ela merece alguma atenção dos legisladores que estão trabalhando na PL hoje. Tá? Chegar neles, isso é um caminho longo que precisa de abertura de canais. Tá certo? Então, eu estou disposto a fazer uma interlocução com as pessoas, esclarecer alguns pontos, obviamente, mas vai ser a sociedade civil organizada junto com seus representantes do Congresso que vão resolver isso. Tá? Mas, se estou disposto a trocar ideias e esclarecer melhor, certamente. Mais perguntas? Então, esse exemplo é genérico, né? O WhatsApp foi apenas um exemplo que eu peguei para conseguir fazer os mockups e exemplificar. Mas isso é um modelo que pode ser aplicado a qualquer rede social. Né? Mais alguma pergunta? Tá bom. Olha, tem de tudo, né? Quer dizer, eu tenho alguns canais que eu pretendo levá-los a esses canais, tá certo? Mas é um problema de escala, novamente. Nós falamos de um país gigantesco, tá certo? E tem muita informação circulando, né? Então, se alguém conseguir divulgar, seria muito bom. Sobre escrever um artigo sobre isso, talvez, não sei. Eu teria que refletir um pouco, tá certo? Tá? Talvez possa ser um bom caminho, sim. Ok? Ok. Acho que se não tiver mais perguntas, agradeço aí. Mas acho que fica aberto, né? Assim, por exemplo, quem estiver assistindo a gravação depois, Sim, lógico, fica à quem vontade, assistiu por depois favor. quiser perguntar ou sugerir também, né? Eu acho que essa é um tipo de apresentação que a gente também pode sugerir Com alguma coisa certeza. para ser É um incorporado. problema complexo e quanto mais gente olhando para ele, contribuindo, é fundamental. Uhum. Ok? Tá bom, tá bom. Então, Legal. agradeço aí, Guido, pela apresentação, pela disponibilidade. Tá, E joia. lembrando aí a alunos que possam estar assistindo aí, que sexta-feira nós vamos ter o seminário também, né, às 2 horas, né? E daqui a pouquinho eu vou divulgar esse seminário na lista do anúncios do IC, tá bom? Então, obrigado a todos aí, obrigado, Guido, tenham todos aí uma boa tarde. Obrigado a todos pela presença. Até mais.